Então, é uma função decrescente, porque se eu aumento um, diminui o outro. Se eu diminuo um, aumento o outro. Beleza. Tranquila A. A B, monte uma tabela, esse que eu já coloquei aqui, justamente para ajudar a responder a A, mas não é necessário, né? Mas monte uma tabela com os valores de venda X e o número de unidades vendidas. Tá aqui. Montei essa tabela. Você pode fazer em colunas aqui, você pode colocar X, essa coluna, essa primeira coluna, depois Y essa segunda, em vez de fazer em linhas, como eu fiz. Tanto faz. Eu gosto de fazer em linhas, que daí ocupa menos espaço da página aqui, né? Depois eu vou criar mais outras colunas. Aí eu consigo fazer só nesse espaçozinho que está aqui. Não tem que ir para baixo ou para cima. Então tá aí. Fizemos 2 pontos, né? 50, 80 é um ponto, 60, 75 é outro ponto. Certo? Calcule a taxa, a C, de decrescimento, taxa de variação. Decrescimento do número semanal de unidades para o aumento de R$1 no preço de venda. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte: quantas unidades eu vendo a menos, a gente sabe que é a menos, porque é decrescente. Quando eu aumento o preço, R$1. Se eu aumentar R$1, eu vou vender quantas unidades a menos? Ou seja, isso é a taxa de variação. Lembra que a taxa de variação é quanto varia em Y sobre quanto varia em X. Aqui, meia unidade a menos. Exatamente. Aqui, ó. Vou usar essa fórmula. A taxa, que é o que ele quer, é ΔY por ΔX. Y é 60 menos 50, que é essa aqui menos a de 50. E X? X é 75 menos 80. Então temos aí. 60 menos 50 dá 10. 75 menos 80 dá menos 5. 10 sobre... Opa, eu tô usando aqui, ó. Usando o X em cima, hein. Ninguém me avisa nada. Avisaram aí no chat, eu acho. Mas é o contrário, ó. Y é a unidades, né? 75 menos 80. E X é o preço. 60 menos 50. Agora sim. 75 menos 80 dá menos 5 e 60 menos 50 dá 10. Fechou. Dá pra gente simplificar isso aqui. Menos 0,5. Menos 0,5 o quê? Taxa é Y por X. Unidades por preço. Então é menos 0,5 unidades por real. Vou colocar assim, né? O preço é em reais. Reais, vou colocar unidade. Ou vamos colocar aqui que daí ele deixa maior. Aí. 0,5 unidade por real. Ou seja, em negativo, né? Cada real de incremento no preço, nós podemos falar em um incremento, eu tenho 0,5 unidade a menos que eu vendo. Como é que eu vou vender meia unidade a menos? Não tem como. Mas essa é a proporção. Ou seja, se a cada real eu perco meia unidade, quando eu aumentar R$2 eu vou perder uma unidade, que é o dobro. O dobro de meio. E é isso que aconteceu aqui, ó. Eu aumentei R$10. Quer dizer que eu perdi quantas unidades? 5. Né? Se a cada R$1 você perde meia, cada R$10 você perde 5. Que é 10 vezes isso aqui, né? 10 vezes 0,5. É isso. Tranquilo? Por enquanto? Só aplicamos a mesma fórmula da aula passada. Não tem mais nada para dizer aqui. Aí a D. A D é a lei de formação. Não, mas ele joga. Oi? Não entendi. Acho que não tava falando com o senhor, não, professor. Não, tô vendo o bate-papo aqui, beleza. Esse bate-papo tá um saco de abrir toda hora, tem que clicar em outro lugar. Tá. A lei de formação, a gente já tem uma parte dela, metade dela, basicamente. Me falaram aqui a resposta, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é isso aí não, Bruno. A lei de formação é o seguinte. Esse valor aqui, menos 0,5, já é uma parte da lei de formação. Quem que ele é mesmo? A taxa representa aqui coeficiente. Entre o AX mais B, aquele menos 0,5 é o quê?
A. Isso aí. Clícia e Bruno responderam que é o A. Tá certo. Mostrei para vocês, provamos. Vimos aqui em alguns lugares que a taxa é justamente o A. É o que pede lá. Aqui, ó. Taxa é igual a A. Provamos isso lá na página 69, alguma coisa assim. Então eu já sei. Se ele é afim, é dessa forma aqui. E eu já sei que o A é 0,5. Maravilha. Eu já tenho metade da lei de formação, né? Falta só descobrir o B. O B tem pelo menos duas maneiras, tá? Vamos fazer das duas. Que eu conheço aqui, as duas em que eu estou pensando agora. Vamos fazer da maneira mais chata primeiro, depois a mais legal. A mais chata, que pode ser a mais fácil na verdade, mas é mais chata, é eu pegar um ponto, pode ser esse aqui, tanto faz, um ponto, e jogar na equação para descobrir o B. Olha só o que eu vou fazer. Vamos usar o ponto 50 e 80. 50 no x, 80 no y. Vejam, se eu for jogar nessa equação aqui, y é igual a isso. Quanto vale y? 80. Eu estou usando o ponto. 80 é o y. Quanto vale o x? 50. Beleza. Então nós temos aqui 80 é igual a menos 0,5 vezes 50. Dá menos 25. Vai fazer aí na calculadora, isso aqui vai dar menos 25. Vamos isolar o B. Para isolar o B, só falta passar esse menos 25 para lá. Ele passa como mais 25. Então B é igual a 80 mais 25, que é igual a 105. Pronto. Achamos B. É bem tranquilo, não demora, mas tem um jeito mais legal. Não vou dizer que é mais fácil, mas é mais legal. Que é a novidade assim dessa parte, né? Novidade que a gente já viu ontem, na verdade. O que falarei, mas tem que fazer um... Então, Arthur, um por um. Então, a gente pegou um ponto, tenta fazer depois com esse ponto aqui, ó. Esse ponto também vai dar certo. Com 60 e 75. Tranquilo, Luiz? Tô de olho aqui. Esse ponto aqui dá certo. 60 com 75 também dá. Você pode escolher. Beleza, achamos A, achamos B. Já temos prontinha a lei de formação. O B é 105. Acabou. Essa aqui é a resposta. É menos 0,5x mais 105. Vocês podem checar que vai dar certo tanto aqui quanto aqui. Tranquilo esse jeito? É só jogar valor e substituímos ali. Qual que é o jeito mais legal que eu falo? Que seria a novidade, assim, a beleza da taxa, da taxa de variação, na verdade, né? Entra aí, entra aí. O A sempre vai ser a taxa de variação? Sim. Na afim, é isso aí. A taxa é sempre igual ao A. E a gente vai ver lá em... Eu até esqueci de falar ontem. Mas vocês já conhecem esses termos, por isso eu vou falar aqui. A gente vai ver lá em geometria analítica, geometria de posição, que o A, lembra, o A eu falei para vocês, é o coeficiente angular, ele dá o ângulo. Mas assim, ele não é o ângulo, tipo 2x, o ângulo é 2? 2 o quê? 2 graus? Não, não tem nada a ver. Ele dá o ângulo de maneira indireta. Esse A, que é a taxa de variação, que é o coeficiente angular, é justamente a tangente do ângulo. A tangente do ângulo com o eixo x, o ângulo da reta, no seu gráfico lá ele vai ter um ângulo, né, que nós desenhamos lá na questão 4, na questão 1, na questão 4 que eu fiz os ângulos lá, o A representa a tangente daquele ângulo. A tangente vocês já viram. Aí a gente vai aprender isso aí e ver de novo em geometria analítica. Na prova bimestral vai cair somente funções? Sim, só pode cair função, né? Conjunto já foi. Se estou lembrando, é isso aí. Função afim, mas também a geralzona, né? Função domínio, contra domínio, inversa e tal. Depois a gente fala melhor sobre isso aí. Quando eu montar a prova. Pode pegar qualquer um dos valores, tanto 80... Isso aí. Você pode escolher qualquer ponto. Exatamente, Bruno. Qualquer ponto que você quiser vai dar certo. Para fazer desse primeiro jeito aqui. A gente só tem 2 pontos, né?
Não tem muito o que escolher. Eu escolhi o 80 com 50, que são números mais tranquilos, né? 50 é moleza de trabalhar, do que 75, não é uma dezena fechada, então eu preferi aquele primeiro ponto. Olha só o outro jeito que eu vou fazer. Esse aqui vocês vão me ajudar a construir. Vejam que eu sei o que acontece quando eu avanço 10 no preço, né? Quando eu avanço 10 no preço, eu sei o que acontece. Eu perco 5 unidades. E se eu voltar 10 no preço, se eu for do 60 para o 50? Ué, eu ganho 5 unidades. Eu vou do 75 para o 80, é o inverso. Então, e se eu for voltando de 10 em 10? Quando eu for para 40? Vai 85. Isso aí, eu vou aumentando de 5 em 5, né? Se eu for diminuindo o preço de 10 em 10, eu vou aumentando aqui as unidades de 5 em 5. Olha só o que vai acontecer. 95, 10, 100 e, por fim, 0, 105. Olha aí, lembra que eu falei para vocês? O que é o B? Graficamente, o B é a ordenada, a altura do ponto que intersecta o eixo Y. E o que é intersectar o eixo Y? É ter x igual a 0. E daí a curva, o ponto não está nem para a direita nem para a esquerda. Então, em x igual a 0, o que eu tenho aqui ó, é justamente o B. Né? É o que eu estou procurando. Se eu não tivesse achado dessa outra maneira aqui. Ué, quanto vale o B? Bem, eu estou aumentando daqui para cá, ó, da direita para a esquerda. Eu estou avançando de 5 em 5, né? 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105. Pronto. Achamos o B de outra maneira. Maneira mais interessante. Não quer dizer que é mais prática, mas é mais legal, na minha opinião. Então é outra maneira de achar o B. Feito. O A é facinho. O A você faz a taxa de variação. Tendo 2 pontos, você divide a variação em Y pela variação em X. Acabou. O A está feito. E o B dá para fazer dessa maneira aí. Ou você joga um ponto na equação incompleta, que é essa aqui, né, que a gente chegou aqui, e descobre. Tentem fazer como curiosidade, quem não conseguir depois, me mandam uma mensagem no privado. Tentem refazer os exercícios que a gente tinha que encontrar ali de formação usando 2 pontos. É o exercício 6 da página 68. E também a página 66 lá em cima, que ele mostra como encontrar esse ponto aqui, essa lei de formação usando 2 pontos, só que ele não mostra dessa maneira, porque nós não conhecíamos ainda a taxa de variação. Mas dá para fazer também dessa maneira. Vocês podem refazer o exemplo lá da página 66, que eu vi com vocês, e a questão 6 da página 68. Refaçam dessa outra maneira para treinar. Dessa de achar a taxa de variação, depois você acha o B. Dá para fazer também. Sem, acho que até mais tranquilo. É mais fácil do que montar sistema. O A é fácil de achar, não precisa de sistema para isso. Professor, Oi. você pode abaixar um pouquinho para eu ver a tabela ali embaixo, por favor? Uhum. Quem Parou não de tem... funcionar o áudio. Não. É. Quem não tem mais dúvida vai lá para 5. E daí a gente já vai para ela. Deixa eu olhar o chat aqui. Ou uma fração, na verdade. Ó, o Arthur perguntou, tipo, se os pontos ali que eu escolhi, né? Se eu escolher, por exemplo, pontos negativos ou fração, se muda alguma coisa. A técnica não muda. O que muda é o cuidado que você tem que ter na hora de resolver, né? Na álgebra. Menos com menos, porque aqui, ó, saindo um pouco ali rapidinho, nós temos aqui que fazer um ponto menos o outro, né? Então tem que cuidar, o menos com menos, se você pegar valores negativos. Fração tem que cuidar com o denominador. Esse tipo de coisa, mas é a mesma história. Ei, Matheus, o que aconteceu, cara? O Matheus disse que não tá ouvindo. Vocês estão aí, né? O Biase. Eu tô ouvindo. Beleza. Mostra C e AD rapidão. Mostrarei. Aqui, ó. Deixa eu dar um D-zoom aqui, pra caber tudo. Olha, C e AD estão aí.
A 5 é a mesma coisa. Bem tranquilo, hein? Ela poderia ser um pouquinho mais dificultada, mas não foi. É facinho de resolver a 5. Não precisamos nem achar a taxa de variação. O jeito que seria mais difícil é você ter que achar a taxa de variação, ia mexer com fração, se não estou enganado. Ia mexer com fração, coisa que o Arthur tinha comentado. E só, mas só isso. Não precisa nem fazer isso. A 5, fiquei surpreso com essa Unesp aí, que é muito fácil. Muito, muito, muito. Só analisando. Não é nem regra de 3, é mais simples que regra de 3. Eu não entendi essa questão aqui. A facilidade dela. Vejam só. E aí, Biase, tá ouvindo agora? Você voltou aí? Aparentemente não. Opa, Luiz. Ué, é que eu tinha anotado até aqui, né? Tá aqui, ó. Página 71. Agora vamos lá para a questão 5. Arthur, transformar? Não, só se... Geralmente a gente gosta de transformar se não vai dar dízima periódica. Se der dízima periódica, tipo 1/3. Aí é melhor deixar 1/3, né, do que transformar para decimal. Agora, se for 2/5, você pode transformar para 0,4 sem perda nenhuma de informação. É que transformar em dízima periódica, se você tem que arredondar, né, daí você vai perdendo informação assim. Tem os erros de arredondamento. É isso aí, Bruno. 16 anos é a resposta. Olha só, que fácil, né? Nós temos aqui o gráfico. Eu vou lá pegar o gráfico, peraí, para ver com vocês aqui. No positivo 1, deixa eu ver se tá... Eu quero uma questão dessa na prova, hein? Ah, não sei se eu vou colocar tão fácil assim não, hein? Não, ele nem pra... Em vez de pedir assim, não 2.000, só que, sei lá, 1.000, 4.000, aí ia dificultar um pouquinho. O 2.000 metros cúbicos que ele pediu aqui, ó, foi de propósito para ser fácil, só pode. Vocês vão ver por quê. Sim, Yasmin, vou postar, tá? Deixa eu ver, tá gravando aqui, bem lembrado. Tá sendo gravado. Não postei ainda, tipo, a de ontem, que eu não tive nem tempo de juntar. Eu tenho, porque como o Zoom sai, são criados 3 vídeos ao todo, né? Então tem que daí juntar para não ficar muito fragmentado a aula. Aí, daí, só que o problema, eu tô usando ele. O problema é que aqui o tamanho da aula aqui no o peso, eu digo assim, da aula no Zoom é bem tranquilo. Aí você bota no Sony Vegas, mesmo na menor qualidade que tem, ele decuplica o peso do arquivo. Aí, porque são os 3 juntos, né? Não, mesmo assim, tipo, os 3 juntos eu vou ver aqui dá 500 MB. Aí eu junto tudo, fica 5 GB. O que é isso? Sim, é por causa que o Sony Vegas ele também sabe a qualidade. Pois é, eu não queria. Eu queria um programa que não fizesse nada, só juntasse. Parece que é pedir muito. O que você pode fazer é tipo assim, parte 1, parte 2, tá ligado? É, mas aí fica muito fragmentado, né? Sim. Mas Não, o professor tipo, tem aquele aplicativo próprio editor de vídeo do Windows mesmo. Só Opa, pesquisar na Professor. da Windows mais R aí, pesquisa editor de vídeos, aí daí Verdade, que né? vai aparecer ali. É verdade, Oh, beleza. é o Editor de editor da vídeos. classe. Aí tem ele só junta. Aí qualquer coisa, se o arquivo ficar muito pesado, você compressa ele no WinRAR. É do e Xbox mais esse leve, aí. É mais fácil. Ah, vou É do pesquisar isso aí, Xbox valeu. isso, cara? Não é. É, pô, Eu uso no PC, velho. Eu nem conectei eu também minha conta. uso. Mas eu É, não ué. conectei minha conta. O Xbox nem A grava diferença é que vídeo. você é um merda, Guilherme. Ah, mas pelo Professor, da Microsoft, né? Deve dar tudo certo no PC, no Xbox. professor, Bora lá. Oi. tem uma estratégia mais viável, sabe o que você faz? Você renderiza tudo em um só, Ih, Aí, Rafael. E esse coração aí? aí pra tu diminuir, tu só usa uma placa de captura e grava o vídeo por cima. Que é isso, não sei fazer essas coisas não. Tá doido. Aí esse Rafael botou o coração e tirou, tá com medo, mano? Tá louco? E rapaz, claro, né? É, favor não. Ih, sei Assim não, como hein? eu não deixo vocês escreverem no quadro, eu não deixo vocês escreverem aqui, hein? Por gentileza. Beleza. Temos aqui, ó. Vejam só o que diz o enunciado da 5. Trouxe aqui pra nós.
uma represa possuía 8.000 metros cúbicos de água. Tá aqui, ó. Milhares de metros cúbicos, 8.000 metros cúbicos. E aí, bem, o pessoal foi usando, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. A quantidade de água da represa, não é um depósito de água, é só uma represa. Foi diminuindo anualmente. O gráfico mostra que a quantidade de água 8 anos após a inauguração é 5.000. Olha lá, estou seguindo o gráfico aqui. Aqui é o tempo. 8 anos baixou para 5.000. Vejam que é uma reta, uma função afim. Perfeito. Se for mantida essa relação de linearidade, determine em quantos anos após a inauguração aqui é tempo zero, né? A represa terá 2.000 metros cúbicos. O jeito mais difícil de fazer, você poderia encontrar a lei de formação dessa função. Dá para encontrar porque a gente tem 2 pontos. Um ponto é esse aqui, ó, 0 no x e 8 no y. O outro ponto é 8 no x e 5 no y. Feito, 2 pontos, já sabemos como fazer isso. Mas não precisa. Não precisa chegar nem perto disso. Olha só que moleza. Em 8 anos, diminuiu 3.000 metros cúbicos, concorda? De 8 foi para 5. Diminuiu 3. Eu quero sair de 5.000 metros cúbicos para 2 metros cúbicos. Ou seja, eu quero diminuir quantos metros cúbicos aí ao todo? Deixa eu construir a tabela aqui enquanto vocês respondem. Eu tô em 5, vamos pensar assim. E eu quero ir para 2. Eu tenho que perder quantos metros cúbicos? 3.000. 3.000, 3.000, né? Aqui vamos deixar Y mesmo. Em milhares de metros cúbicos. Fechou. Temos um ponto aqui, que em 0 tinha 8. Em 8 anos tem 5. Vejam só. Ó, 8 anos depois tem 3 a menos. O que eu quero é esse ponto aqui, ó. Eu não quero 2.000, ele está pedindo 2.000 metros cúbicos. Vejam, de 8 para 5 eu diminui 3. De 5 para 2 eu diminui 3. É a mesma variação. Quando eu diminuí 3 aqui, eu aumentei 8 anos. Eu precisei de 8 anos para perder 3.000 metros cúbicos. Quer dizer que eu preciso de mais quantos anos para perder mais 3.000 metros cúbicos? Aproximadamente 2. 2 anos? Aproximadamente. Vejam, ó. A taxa de variação é a mesma. Olha, essa é a característica da função afim, né? Não. A taxa de variação é a mesma, Ronan. Aproximadamente 7. Mas por que 16 anos. Ó. Vejam só. Eu levei 8 anos. Eu levei 8 anos para perder 3.000 metros cúbicos. Vamos falar 3. Né? 3 no Y. Demorou 8 anos para perder 3. Vai demorar mais quantos anos? 16, mais 8. Vai Mais ser 8. 16. Exatamente. A variação Oxi, eu tava pensando no resto, assim. Eu tava pensando em quanto tempo faltaria para diminuir só esses 2 milhares aí. Ah, entendi. Não no somatório. Ou seja, para esvaziar. Eu tava na frente já. Eu já tava na frente. Para esvaziar, né? Essa é uma pergunta que tornaria o exercício um pouquinho mais elaborado, né? Um pouquinho mais difícil. Para mim, tipo, o exercício acabar aqui, não é nem metade do exercício de vestibular isso aqui, né? Enquanto a gente estava aqui, o Ronan estava lá na frente. O Ronan já tá dificultando o exercício já. Tipo, o Ronan quer saber eu tava lá na demora para esvaziar esse negócio. Aí já é outra conversa. Não é tão eu tava lá difícil, na frente, eu tava no futuro. Tava. Mas aí não precisa chegar lá. Volta um pouco. Então vejam. Eu levei 8 anos para perder 3.000 metros cúbicos. E para perder mais 3.000 metros cúbicos, eu vou precisar de mais 8 anos. 8 mais 8, 16. Então a resposta é essa. 16 anos ao todo. Após a inauguração. Para saber como zerou, não dá para fazer uma regra de 3, pô? Exatamente. 3 anos é 8. 2, então, seria... Isso aí. Regra de 3. Então você perde 3.000 metros cúbicos em 8 anos. Quanto tempo você vai demorar para perder 2.000 metros cúbicos? Exatamente. Vai ser 2/3 disso, né? O 2
Aí o Ronan fez aproximadamente ali, deu o quê? Dá 5,333. Exatamente. Você precisaria de mais 5,33333 anos, ou seja, 5 anos e 4 meses, para esvaziar. Ou seja, a partir daqui, ó, 4 ou 3 meses? é 1/3, né? 1/3 de 12 é 4 meses. Você precisaria de mais 5,33333. Então ele estaria vazio em 21 anos e 4 meses. Essa 6 aí é a mesma coisa que a gente fez na 3. Você acha a taxa de variação. Não vou fazer porque já fizemos essa aí. Inclusive é aquela parecida da 6 que eu pedi para vocês refazerem. Essa 6 também é bem parecida. Quem tiver depois dificuldade, manda aí no Zap que eu ajudo. Vamos para a 7. A 7 é diferente, não fizemos nenhuma igual. Só vimos a teoria, mas não praticamos. Na página 71, exercício 7. Estude o sinal das funções. Beleza, vamos relembrar o que é isso. De maneira geral, o que é estudar o sinal de uma função? É você me dizer quando ela é zero. Ou eu não compartilhei aqui, aí não ajuda, né? Quando ela é zero, ou seja, você vai ter que achar a raiz. E quando ela é positiva e quando ela é negativa. É isso. O que é o sinal? O sinal é positivo ou negativo, ou não tem sinal. Só tem 3 opções. Você vai me dizer quando a função é nula, quando a função é positiva e quando a função é negativa. Em função afim, é tranquilo por causa de uma característica. Como é uma reta, ela nunca, se ela está indo para baixo, ela nunca vai para cima. Ou seja, uma vez que ela ficou negativa, ela nunca vai voltar a ser positiva. Então isso facilita bastante para a gente analisar esse esquema. Se fosse uma parábola, você ia perceber, a partir daqui ela ficou negativa, tá? Só que ela está voltando, opa, ficou positiva de novo. Então você vai ter que dividir suas regiões ali. Mas por enquanto, em função afim, não tem complicação. Vamos ver isso aí. Temos a primeira função, f de x é igual a menos 4x mais 7. Achem aí, qual que é a raiz dessa função? Primeiro passo. Depois a gente faz para fazer o estudo da função, na verdade de qualquer uma, comece pelas raízes. É um ponto importantíssimo. Qual que é a raiz disso aí? Vai dar menos... Não dá. É menos 1,75. 75, acredito que sim, é menos 7/4, né? É isso aí. Vai dar menos 1,75. Tá. Como que a gente faz isso? Achar a raiz? Ué, faz f de x igual a 0. 0. Deixa eu colocar na ordem. Essa aqui eu prefiro assim mesmo. 0 é igual a menos 4x mais 7. Certo? Chama f de x igual a 0. Agora isola o x. Passa esse menos 4x para o outro lado. Vai passar positivo, troca o sinal. Né? É igual a 7. Se 4x é igual a 7, quanto vale x? Passa o 4 que está me atrapalhando, dividindo 7/4. Só que aí, é assim mesmo? Não ficou negativo? Cadê a função? Copiei a função errada. Não é isso aí, né? Ficou positivo mesmo, Matheus. Não é negativo, não. 7/4. Isso aqui vai dar 1,75. Mas não precisa. Passar o 7? Não, o 7 eu deixei do lado dele. Quem eu passei foi o menos 4x. Entendi. Certo? Então tem que ser 7/4, 1,75. Daí você pode manter, deixar em fração, você que escolhe. Não tem preferência aí. Cada um tem a sua. Beleza. Isso é essa primeira parte. Achar a raiz. Mas o que eu tenho que fazer agora? O que é estudar o sinal? Bruno, pulei a 6. Tem alguns exercícios que eu não vou fazer porque eles são repetidos, né? A 6 é igual ao que a gente fez na 3. Arthur, na parábola a diferença é o seguinte, que ela vai ficar negativa um momento, dependendo da parábola, né? E depois ela volta a ser positiva. Então ela era positiva, ficou negativa, e ela consegue voltar a ser positiva, porque ela sobe de novo. Esse é o problema da parábola. Mas aqui na função afim não existe isso. Se ela está descendo, ficou negativa,
nunca vai ser positiva de novo. Ela não faz curva, né? Por isso que ela é uma reta. Beleza. Mas e aí como que a gente estuda o sinal? Segundo passo. Eu vou ter que construir o seguinte, ó. Eu vou ter que dizer que f de x é igual a 0 para... A gente pode dizer assim, ó, mas o para não é legal. Podemos dizer assim, quando x é igual a 7/4, qual é a conclusão que nós temos? Oi. Nisso aí vai dar pra utilizar Bhaskara, não dá? Porque é igual a 0. Mas aqui não é quadrática. Então não tem Bhaskara envolvido aqui. Certo? Certo. Isso, Arthur, pode ser nula também. Porque justamente estudar o sinal é saber quando a função é 0. Ó. Então, nós podemos escrever de duas maneiras, tá? Você pode escolher aí. Você pode escrever assim, ó. F de x é igual a 0 para x igual a 7/4. Pode ser. Deixa eu dar uma olhada como que o livro apresentou para vocês lá. Ele colocou para. Só que, inclusive sem a vírgula, tanto faz. Nesse caso aqui. Tá assim, ó, o livro apresentou dessa maneira. F de x é igual a 0 para x igual a 7/4. Ué, como é que eu sei disso? Acabamos de encontrar, né? Nós fizemos f de x igual a 0 e encontramos x igual a 7/4. Tá. Essa é a primeira resposta. Mas eu tenho que saber, e quando que f de x é positivo? E quando f de x é negativo? Como é que eu sei disso? Ó, f de x é positivo para quanto? F de x é negativo para quanto? Que valores de x eu tenho que usar aí para dar uma função positiva e uma função negativa? Eu vou até manter esse template aqui para a gente usar depois. Tananã, tananã. Só para a gente usar nos outros exercícios também. E aí? Que valor de x eu tenho que usar para dar uma função positiva? E que valor para dar uma função negativa? 1,75? Acima de 7/4. Ah, acima ou abaixo, né? Vejam. Para positivo é acima, não é? Vamos ver. Essa função aí. Vamos plotar ela bem porcamente. Deixa eu pegar aqui o Paint. Eu vou compartilhar com vocês. A gente vai fazer junto aqui. Calma aí. Novo compartilhamento. Paint. Compartilhar. Vamos abrir um novo aqui. Beleza. Então, aqui tá bom. Não, tá muito... Aí temos um gráfico aqui. XY. Tá. Beleza. Como que é essa reta? Ela é 7... Qual que é a função dela aqui? Menos 4x mais 7. Só tem dois números. Quais são as características dessa reta aí? Que eu vou fazer aqui de vermelho. Ela passa por onde? Eu sei que é uma reta. Ela é aqui? Ela é aqui? Ela é aqui? Ela é aqui? Ela passa no meio? Onde que ela passa? Menos 4x mais 7. Passa onde? Assim? Não, ela é decrescente. Opa! Decrescente, né? Então ela só pode ser assim, assim, mas aí, pra onde que ela vai? Qual dessas? Pra cá, pra onde? Tá tudo aí na função. Calma. Vai começar do 0,7. Depois vai pro 1,3. Depois vai pro 2,1, alguma coisa assim, não é? Ah, tá. Ou ao contrário? O vírgula, não, o vírgula é o XY, né, você tá falando. Eu tô falando XY. Certo. Bem, a gente já tem os dois pontos, mas nem precisa muito disso, né? Olha só, você já viu que é decrescente, fechou. O que que esse 7 representa, lembra? Ó, menos 4x mais 7. O que que é esse 7 aí? Não fala nada, não? Pra vocês? É por onde passa pela reta Y, não é? Exatamente. Então só pode ser aqui, ó. Obrigado. Só pode ser aqui. Não pode ser aqui.
Por quê? Porque vejam que aqui ele está passando num valor negativo. Quanto que vale isso aqui? Não sei. É um valor negativo, é menos alguma coisa. Não pode. Tem que passar aqui começar pelo jogando- 7. Vai começar jogando 0 daí. É isso aí. Se eu jogar x igual a 0, né? Vai dar y igual a 7. Então esse ponto você acertou. Beleza, se eu quiser um pouquinho de mais exatidão, eu posso dizer quanto vale aqui. Essa aqui é a raiz. A raiz a gente achou 1,75 ou 7/4. Beleza. Então vejam só. Aqui é o 7/4. Beleza. Esse ponto aqui. O que acontece, e aí eu vou usar isso aqui novamente. O que acontece quando eu uso x igual a 7/4? Ué, o y igual a 0. Já falamos isso, né? O que acontece quando eu uso um x maior que 7/4 para cá? O que acontece com a função? Ela fica positiva ou negativa? Se eu pego um x aqui, por exemplo, a imagem é positiva ou negativa? Positivo. Vamos bater aqui, ó. Como é que eu acho? Eu pego o x e bato aqui na função. Esse y aqui, esse valor aqui, é positivo ou negativo? Ó. Negativo. Negativo, né? Tá para baixo, ó. Isso. Tá para baixo. Ela tá decrescendo, ué. Então, se ela tá decrescendo, eu avancei em x, eu estou diminuindo em y. Se o y já era 0, porque eu estava na raiz, ele vai para baixo de 0, que é o famoso negativo. Então, aqui, nós temos a função negativa, menos, ó. Para valores acima da raiz, maior que a raiz, a função é negativa. Ué, então para valores abaixo da raiz, aqui, ó, ela só pode ser positiva. Aí. Então é assim que dá pra gente colocar o estudo da função de maneira gráfica, mas eu já vou fazer também de maneira algébrica lá no Word. Mas em gráfico é isso. Esse 7 aqui é inútil, a gente não está precisando dele para isso. Na verdade, o eixo y todo é inútil no caso do estudo do sinal. Esse eixo y aqui não está me influenciando em nada. Só me importa a raiz, que é 7/4, e o que acontece para frente da raiz e para trás da raiz. Para isso, eu preciso saber se a função é crescente ou decrescente. Vocês têm ali, mostrei para vocês, lá na página 70, só tem duas opções. Se ela for decrescente, ela funciona desse jeito. O que é desse jeito? Ué, para valores acima da raiz, a função é negativa. Para valores menores, a função é positiva. Se ela for crescente, ela funciona do jeito contrário. Que aí, com certeza, a gente vai se deparar com isso aqui. Então, voltando lá para o Word, nós podemos finalizar essa frase aqui, ó, da seguinte maneira. A função é positiva para x menor que a raiz. Vimos isso ali no gráfico. E ela é negativa para x maior que a raiz. Não é isso? Se eu vou para frente da raiz, está lá no gráfico, a função diminui. Eu estou descendo, né? É um tobogã, um escorregador. Passei da raiz, ela está caindo. Está indo para o negativo. Isso é fazer o estudo. Você tem que saber isso aqui para depois a gente elaborar essa teoria para outras funções, né? Tranquilo? Porque ela é decrescente. Isso, porque o A é negativo, Rafa. Eu vi aqui agora. Clícia, quando maior for... quando for maior que 7/4 ficará positivo. Então, é o contrário, né? Entendeu ali, Clícia? É o contrário do que você falou. Quando for maior que 7/4 ficará negativo. Porque a função está descendo, decrescente. Não, Matheus, a função não é negativa, a função é decrescente. Ah, tá, beleza. Mas é isso, essa é a característica de quando a função é decrescente. Mais dúvidas? Não entender se pedir em diagrama. Em diagrama, Arthur, não sei como que ele... Se falar alguns pontos, não, daí não tem como a gente fazer o estudo do sinal assim. É mais pela lei de formação ou com gráfico mesmo.
A gente não usa diagrama. Vamos fazer a AB. Então esse aqui está pronto. Você pode colocar dessa. Essa aqui é a resposta. Ó. A resposta inteira, vamos dizer assim, completa. Você tem que me dizer quando a imagem é 0, quando a imagem é positiva, quando a imagem é negativa. Feito? Para funções afins, vai ser sempre esse esquema aqui, tanto que eu copiei. Ó. Ela vai ser sempre 0 para 1x, que é a raiz. Função afim só tem uma raiz. Vai ser positiva para um x maior ou menor que a raiz. Depende se a sua função é crescente ou decrescente. Tá? Por isso que eu não coloco aqui se é maior ou se é menor, eu não sei. Não sei qual que eu vou usar aqui. Tem que ver se ela é crescente ou decrescente. Tá? Mas eu tenho que descobrir quando a função é positiva, negativa e nula. Tentei fazer a B aí. A B é 0,3x menos 11. E aí, qual é a raiz? E quando é positiva, ela é crescente, é decrescente? Como é que é? Ela é crescente. Beleza, vamos usar isso aí. Então, estudo do sinal é só saber a raiz e saber isso aí. Eu só preciso, Bruno, eu só preciso da raiz e saber se é crescente ou decrescente. Para daí eu montar essa frase aqui, né? Essas 3 frases. A raiz da B é 36,6666666. Ah, foi o que o Ronan falou, né? Olha, eu sei que é 110 sobre 3. E aí eu não sei te responder. Deve ser. Vamos fazer aqui 110 sobre 3. Isso. 36,666. Ah, daí é bom deixar em fração, né? 110 sobre 3. Vamos lá. Vamos isolar. Você joga f de x igual a 0. Joguei. Tá pronto. Quem está atrapalhando o x? Bem, o 11, né? Está negativo, vai passar para o outro lado, positivo. Feito. Agora quem está atrapalhando o x aqui? O 0,3. Está multiplicando, vai passar dividindo. Opa. Fechou. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou botar x desse lado aqui, porque a gente gosta do isolado na esquerda, né? Como é que eu resolvo isso? Ué, não sei dividir por vírgula? Multiplica por 10 em cima e embaixo. Em cima vai ficar 110, embaixo vai ficar 3. Essa é a resposta. Essa aqui é a raiz. 110 sobre 3. Ou 36,66667. Quer dizer que a imagem é 0 para x igual a 110 sobre 3. Tá aí. Fizemos a primeira parte. Tranquilo até aí? Dúvidas? Achar a raiz já tem que estar tranquilo, né? Porque não é nem Bhaskara isso aqui, é bem mais fácil. Agora, qual que é a segunda parte? Saber quando ela é positiva, quando ela é negativa. Como é uma função crescente, então dá pra gente fazer lá no Paint também. Vamos compartilhar. Vai fazer ao contrário. Como é uma função crescente, vou fazer aqui do lado. Eixo Y, eixo X. Vamos dar um zoom pra cá. Aí. Se é a função crescente, é que eu não preciso nem do eixo Y para estudar o sinal, né? Mas vamos fazer para fazer a função mais completinha. Ela é 0,3x menos 11. Opa, menos 11. Quer dizer que ela vai passar no menos 11 aqui, ó. E ela é crescente, então ela está subindo. Por isso que eu fiz ela subindo. E aqui ela bate lá no negativo. Inclusive aqui é menos 11. É o B. Quanto que é aqui? Bem, aqui é a raiz. É o 110 sobre 3. Então aqui, não vou me aventurar a escrever de lápis, 110 sobre 3. Esse ponto aqui. Vejam o que acontece para valores maiores que a raiz. Maiores, ó. Vou fazer aqui em cima dela. Fica positivo. Fica positivo. Olha a função. Você pega um x aqui, ó. Por exemplo, vai bater lá na função, você vai para cima, não vai para baixo. Para cima é positivo. Qualquer x que você pegar aqui, vai bater lá em cima, não vai bater embaixo. Então é positivo. Ou seja, aqui
a imagem é positiva. Ué, e daí se eu pegar um menor do que a raiz, a imagem vai ser negativa, veja. Qualquer um eu estou indo para baixo, não para cima. Então todos eles são negativos aqui. Então aqui, para valores maiores que a raiz, que é 110 sobre 3, a função é positiva. E é isso que eu escrevo lá. Oi. Eu posso decorar, tipo assim, saber isso só pela linha? Tipo, se ela tá para um lado, ela é positiva, se ela tá para o outro, é negativa. Posso usar assim ou... Você diz no gráfico? É, tipo, no gráfico, se a linha tá pro lado onde ela fica positiva, no caso ela vai ser positiva. Se ela tá pro outro lado, negativa. Tipo, se ela tá deitada para um lado, ela é negativa. Se ela tá deitada para outro, ela é positiva. Ah, sim. Pode. Tranquilo. Tipo, como é que eu lembro disso aqui? Bem, eu penso no padrão. O padrão é o quê? É crescente. Crescente, eu penso o seguinte. O x concorda com y. Então, se eu pego o x maior da ideia de positivo, né? Se eu pego o x maior que a raiz, a função é maior que zero, positivo. E se eu pego um x menor que a raiz, a função é menor que zero, negativo. Então eu penso assim, tipo, é bem mais tranquilo, né? Desse jeito. Entendi. Aí. Cada um monta seu macete, mas é isso aí. Não tem complicação aqui, não tem pegadinha. É só lembrar que o decrescente é o contrário, pronto. Sim. Então, sabendo o crescente, você sabe o decrescente. Isso, exatamente. Não são duas coisas que tem que lembrar, uma só. Fechou. Show. Beleza, então essa aqui é a resposta da B. Essas três frases aqui, nesse texto matemático. F de x é maior que zero, então para x maior que a raiz. Pô, ele só deu raiz chata, né? Opa. Só deu raiz com fração aí. Deixa eu ver, porque a gente não vai fazer essa 6, né? Eu não vou fazer. Vamos fazer a C, que ela é diferente. Porque ela só tem... Oi. Tipo assim, não sei como falar, essas coisas que você tá fazendo aí no Word, depois você vai mandar no grupo ou é só enquanto a gente tá resolvendo na aula? Eu não tô nem organizando, não. Eu posso tirar o que vocês querem agora aqui, eu posso tirar print, ou vocês podem pegar depois quando a aula estiver no YouTube também. Se vocês não conseguirem pegar agora, né? Pode ser. É porque eu, tipo assim, eu entendi as contas, assim, a resolução. Eu só não entendi bem a parte da tabela da captura você voltar. E daí eu fiquei olhando. Tipo assim, como que eu entendi. Não tô sabendo falar. Assim, tem a expressão. Tipo, daí você, pra descobrir tal, você tem que somar ele ou multiplicar. Só que no exercício passado, que era 21,33, eu não entendi como que o número só deu aquilo. Esse aqui, dessa tabela aqui? Não, esse 21,33, eu realmente não fiz o cálculo, só falei do cálculo, né? Tipo, até o 16 aqui, você entendeu? Não, é isso que eu não entendi. Tá, beleza. Então esse aqui, vamos voltar lá então. Mas por enquanto na 7 ali tá tranquilo, né? Fechamos a A e a B. Eu vou fazer a C ainda depois, porque ela não tem o coeficiente B. Ela é Quando não tem o B, quer dizer então que vai passar pelo 0, 0 e que a raiz dela é 0. Isso aí, perfeito. É bem mais fácil. Aí o restante a gente só vai fazer a C. Então, eu só vou terminar a C, depois a gente volta para aquele exercício lá. Tá? Então, vamos fazer a C, que daí a gente fecha essa 7 aqui, porque a D, a E e a F são iguais. Então, aí a C é mais fácil que a A e a B. Hein? Mais tranquilo. Vocês estão vendo aí o Word, né? Não é o Paint. Ô, professor. Sim. Beleza. A C é só passar o X pro outro lado, né? Bem, para achar a raiz? Pode... Tipo assim, você vai isolar o X. Eu vou passar o 0,25 dividindo, né? Na verdade. Olha só. Eu quero achar a raiz. 0 é igual a 0,25x. Bem, quem que está atrapalhando o x? O 0,25. Se ele está multiplicando, o que eu tenho que fazer para isolar? Tem que passar dividindo. Então esse 0,25 aqui, que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Ué, quanto que é 0 dividido por 0,25? 0. Ou seja, a raiz é x igual a 0. Isso sempre acontece, e eu falei para vocês, quando a função é
proporcional ou linear, quando ela não tem um B. O B é 0. A raiz é sempre 0. Isso significa que ela sempre passa pela origem. Certo? Então, até Senhor, porque... então toda vez que tiver um número quebrado, vai ser, tipo, 0? Não tem a ver com isso aqui estar quebrado ou não. Podia ser 25x. Tem a ver só sobre ter o A, não é? Sobre não ter o B. Isso, sobre ter só o A. Exatamente. Tá. Entendi. Porque, ó, independente do número que tá aqui, é um número A. Vamos dizer que é um número A. Então... Sim, então seria mais o... Isso, ó, tipo, o A tá multiplicando, eu vou passar o A dividindo, vai ser 0 sobre A. Quanto que é 0 sobre A? Seria 0? mais o... Então seria mais o B que importa. Nesse... Tipo assim, nesse aqui... caso, é... Isso, pra raiz, exatamente, ó. Como não tem B, pra raiz não importa o A. Pode ser qualquer A, que a raiz vai ser 0. Isso aí. Entendi. Beleza, então sempre... Quer dizer que ele sempre vai passar pela origem, tá? Que ele tá passando pelo eixo Y no x igual a 0. Ou pelo eixo X também no x igual a 0. Opa. Isso. Porque assim, se o x fosse 5, ele ia passar pelo eixo X no x igual a 5. Mas aqui ele está passando pelo eixo X no x igual a 0. O que é isso aí? É a origem. A origem lá no 0, 0. Beleza. Mas a gente não precisa nem de gráfico para isso aí, né? Nós sabemos então que... eu não peguei o modelo aqui. Deixa eu copiar esse modelo aqui. f de x é igual a 0 para x igual a 0, que é a raiz. Ó, vejam. 0, 0. Origem. f de x é positivo? Bem, essa função aqui é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Está positivo aqui, ó. É mais 0,25. Se ela é crescente, então f de x é positivo para x maior que a raiz, que é 0. E é negativo para x menor que a raiz. Vejam por que o crescente é o padrão. Porque o símbolo é o mesmo, ó. Maior, maior. Menor, menor. Foi o que aconteceu antes. Aqui era crescente também, né? Maior com maior, menor com menor. Olha o decrescente. Vou ver para vocês que decrescente discorda. Ó. Decrescente, menos 4, né? Maior, menor. Menor, maior. Trocou tudo. Decrescente sempre discorda. É fácil de lembrar isso aí, né? Bem, segue um padrão bonito, tranquilo. E a E, inclusive, a E é outra função proporcional, igualzinho, só que daí ela é decrescente, então só tem que trocar os símbolos lá na E. A D e a F é a mesma coisa, só tem que achar a raiz. Beleza? Essa 7 a gente finaliza por aí. Então tá, o que nós temos aqui ó, é uma dilatação térmica. Que é o seguinte, o fio metálico varia, né, o comprimento dele varia em função da temperatura. De maneira geral, se você esquenta um objeto, ele vai aumentar de tamanho. Às vezes é imperceptível, claro. Mas às vezes não. Tem, inclusive, quando eles vão fazer trilhos de trem, eles não encaixam certinho um trilho no outro, no comprimento. Assim, eles deixam um espacinho que é permitindo essa dilatação. Porque se ele encostar um trilho no outro, quando dilatar os dois, um vai pressionar o outro e vai dar problema. Então tem tudo que tomar alguns cuidados, né, visando essa dilatação térmica. Que num dia mais quente, o trilho de trem vai aumentar de tamanho. Quantos centímetros? Depende do tamanho total dele. Às vezes é até perceptível se ele for um trilho grande. Mas enfim, então nós temos aqui um fio metálico que deu uma função afim para o comprimento dele. No caso de um fio de cobre, com 25 metros de comprimento a 0 graus Celsius, o comprimento a uma temperatura T qualquer, de 0 a 100, né, o intervalo que a gente vai usar é só de 0 a 100, nesse caso aqui, opa, tem gente querendo entrar, é dado pela seguinte função. L, que é o comprimento, é uma função da temperatura, e é 0,0017 T mais 25. Certo. Certo. Esse 25 vem lá do fato de que ele tem 25 metros a 0 graus Celsius. Né? Se você joga 0 aqui, ó, deixa eu já colocar o ponto aqui certinho. Por exemplo, se você joga a temperatura 0,
quanto que vai ficar o comprimento? Isso tudo aqui vai zerar, vai sobrar 25. Então, o comprimento em temperatura zero é 25, e foi o que ele falou. Então, esse 25 faz muito sentido. Ele é o coeficiente linear. E o que significa esse 0,0017, que é o coeficiente angular? Em física, fisicamente, o que significa ele? O que é um coeficiente angular de uma função afim? O que ela nos fornece? A variação. Opa, variação. Tá. Então vamos dar unidades aqui, ó. L. Comprimento em metros. Isso tudo o exercício tem que falar, tá? Ele falou, ó. Ele falou 25 metros. Isso aí. O comprimento é dado pela função. Ele deveria ter especificado ainda. Tá faltando dado aqui nessa 8. Ele falou, deveria ter colocado assim, ó. O comprimento em metros a uma temperatura T. Mas beleza. Vamos dizer aqui que é em metros. Porque dá certinho 25, né? E 25 a gente sabe que é metros e não centímetros, porque isso ele forneceu. E o T é a temperatura em graus Celsius. Ou vamos deixar tudo no plural, em graus, em metros. Beleza. O que significa então esse 0,0017? É a taxa de variação. Lembre-se, taxa de variação é y por t. Nesse caso, o y é o L, né? É a variável dependente. L por y por x, L por t nesse caso. Ou seja, comprimento por temperatura, metro por graus Celsius. Então esse 0,0017, coeficiente angular, a taxa de variação, significa que o comprimento do fio aumenta 0,0017 metros para cada grau Celsius. Isso é taxa de variação. Que outros exemplos a gente viu? Quando um táxi cobra um preço 5 mais 6D, ele está cobrando, o que é esse 6? É o preço, que é o Y, pelo X, a distância. Ou seja, reais por quilômetro é 6 reais por quilômetro. Significa que a cada quilômetro ele vai te cobrar 6 reais. Então aqui é a mesma coisa. A cada grau Celsius que aumenta, quanto que aumenta o comprimento do fio? 0,0017 metros. E nós sabemos que 0,0017 metros equivale a quantos centímetros? Como que eu transformo de metro para centímetro mesmo? Isso aí eu sei que você já viu. O que eu tenho que fazer? Tem que passar a vírgula antes da regra de 3. Isso. No caso, metro para centímetro, é só eu multiplicar por 100. Esse aí é tranquilo. Multiplicar por 100 é deslocar a vírgula duas casas. 0,17 centímetro. E em milímetro? Milímetro, de centímetro para milímetro, vocês sabem que a regra, a relação é 10, né? Um centímetro tem 10 milímetros. Então você desloca a vírgula mais um pouquinho. 1,7 milímetros. Ou você pode transformar logo de metro para milímetro. Por quanto eu tenho que multiplicar aqui para transformar de metro para milímetro? Mil. Isso aí. E multiplicar por 1000 é 3 casas, né? Então a vírgula vem 1, 2, 3. 1,7. Ou seja, voltando aqui, isso tudo aqui nos fala o seguinte. Essa equação aqui, que eu repeti porque eu ia trabalhar com ela, mas não vou mais. Essa equação nos diz pelo menos duas coisas. Que o comprimento inicial eu digo na temperatura zero. O comprimento na temperatura 0 graus Celsius é 25 metros. Bem, isso o enunciado já me disse, mas não precisava dizer. Mas ele me disse. E está de acordo. A segunda coisa que ele nos diz é isso aqui, ó. Que a taxa de variação é essa. O que é a taxa de variação? Quanto aumenta o comprimento para um determinado aumento na temperatura. Para um aumento unitário, a gente fala. Ou seja, aumentou 1 grau Celsius, quanto vai aumentar em metro? 0. Eu usei a fórmula, é isso mesmo. Dei mó volta para voltar nesse mesmo número. É isso aí. Exatamente. É a interpretação aqui teórica mesmo, né? Esse coeficiente significa isso, ó. Eu variei 1 grau Celsius.
Esse valor aqui é para variação de 1 grau Celsius, tá? Não é 2, não é 10, é 1. Eu variei 1 grau Celsius, quanto que eu variei em metros? Isso aqui, 0,0017. Tá em dúvida? Ué, coloca 1 aqui, ó. Vamos ver. Qual é o comprimento na temperatura 0? Sabemos que é 25 metros. Perfeito. Qual é o comprimento na temperatura 1? Eu vou aumentar 1 grau Celsius. Vai ficar quanto? Joga na equação aqui, ó. Vamos jogar na equação. 0,0017 vezes a temperatura, que é 1. Isso vai dar 0,0017. Mais 25 fica 25,0017. Quanto que aumentou? De 25 metros para 25,0017 metros? É justamente isso aqui, que é a taxa de variação. Isso aí. Então, a taxa de variação nos diz isso, tá? Quanto varia a minha dependente, nesse caso o comprimento, para uma variação unitária, 1 grau Celsius, nessa outra variável. Então aqui é 1 grau Celsius. Beleza, mas em metro fica meio difícil de trabalhar, né? Aí nós transformamos, ó. Isso aqui em metros significa 1,7 milímetros. Opa, já consigo visualizar melhor. Beleza, então eu vou lá, pego um isqueiro, sei lá, aqueço o fio 1 grau Celsius, ele aumenta 1,7 milímetros. Aqueço 10 graus Celsius, vai aumentar quantos? Como que é? Ué, se eu aqueço 1 grau Celsius, vai ficar... ele aumenta 1,7. E se eu aumento 10? Você ia aquecer 10? Isso. 17 milímetros, né? 17, é regra de 3, né? Proporcional. Isso aí. Aumento 1 grau Celsius, aumenta 1,7 milímetros. Aumento 2 graus Celsius, aumenta o dobro, 3,4. Aumento 10 graus Celsius, 17 milímetros. É proporcional. É isso aí. Então, beleza, essa é a resposta da A, no fim das contas, né? Assim, isso tudo aqui é um estudo bem detalhado. Antes de a gente começar a resolver o exercício, a A só pede qual é a taxa de variação. Beleza. A taxa de variação é 0,0017 metros por... A gente pode colocar assim, ó, metros por grau Celsius. Olha que bonito. Y por X. Né, lembra o que é a taxa? Delta Y por delta X. Y, nesse caso, o L, claro, é metros. E o X é grau Celsius. E tudo está explicado aí. Né, você pode fazer o cálculo. Mas para fazer o cálculo, aquele delta Y por delta X, você precisa de pontos, né? Aí você tem que achar os pontos aqui. É desnecessário, você pode escrever assim, ó. Isso nem faz o cálculo que dá maior volta, não faz. Não, olha a explicação. A taxa é o coeficiente angular. Isso a gente já viu. Já achamos lá, o livro já pediu pra gente achar isso. Então tá encontrado aí. Não, beleza. Lucas Quiles, dá um oi então. Pra ver se você tá aí mesmo. Opa, fala um oi. Oi. Aê. Fechou. Obrigado. Certo. B. Calcule o comprimento desse fio quando aquecido a 48 graus Celsius. Ah, mas aí manda uma mais difícil, né? Olha, 48 graus Celsius, então ele quer o L de 48. Então você substitui aqui por 48. Pronto, a dificuldade é só de usar a calculadora. 0,0017 vezes 48 fica 0,0816. Confiram aí quem tem calculadora. Isso. Você vai somar com 25, pronto. Metros. Ó, vejam, ele saiu de 0 graus Celsius para 48 e aumentou só isso aqui. É um negócio meio... Realmente ele é pequena variação. Mas isso aqui já com uma régua você consegue medir esse aumento aí, né? E a C, para qual temperatura o aumento no comprimento do fio será 17 centímetros? Ah, não, 17... 100 graus. Quanto? 100 graus. Exatamente. Olha só, vamos voltar para cá. C. Isso aqui é regra de 3. Vamos tentar montar a regra de 3. Ó. Desafios no Word. Não precisa nem disso aqui. Ó. Vamos lá.
eu sei que 1 grau Celsius, deixa eu pegar o símbolo de grau certinho aqui. Eu sei que tem aqui. Opa, não é esse. É o grau Celsius. 1 grau Celsius equivale a quantos milímetros de variação, ou quantos metros de variação? 0,0017 metros. Tá. X graus Celsius equivale... Quanto que eu quero? Eu quero 17 centímetros. Centímetros, né? Isso dá quantos metros? 17 centímetros. Vou colocar aqui, ó. 17 centímetros é igual a quantos metros? Eu tenho que deixar na mesma unidade, né? Agora é o contrário, ó. Centímetro para metro, eu sei que eu tenho que usar 100. Mas é dividir ou multiplicar? De centímetro para metro? É. Dividir. Dividir, porque se você multiplicar, você vai chegar a 1.700 metros. Da onde que 17 centímetros dá 1.700 metros? Não tem nem como, né? Então, com certeza é dividir. Fala isso não, que na minha primeira prova de física deu, hein? Ué, que isso, cara? Mas aí... Tava errado? Tava, mas deu. Tá. Então, é isso que eu ia falar. Não, mas daí a gente, né, você tem que depois pensar na resposta. Achar uma coisa, depois tem que interpretar a sua resposta, né? Se faz sentido ou não. Como é que 17 centímetros vai dar 1.700 metros? Aí não dá. Tava nervoso, né? Primeira prova. Tá, tranquilo. Isso aí faz parte. Ou seja, se 1 grau Celsius... Às vezes a gente troca um zerinho ou outro, né? Ou faz 3 vezes 3 é igual a 6. Já fiz algumas vezes. 3 mais 3 é 9. Esse é o mais comum. 1 grau Celsius dá 0,0017 metros. Quanto vai dar 0,17? Que é isso aqui, ó. Que nós queremos, 17 centímetros. Vai, regra de 3. Você vai multiplicar 0,017 vezes x. É igual, multiplica cruzado. Tá isso aqui. Certo? Só multipliquei cruzado. Agora eu vou isolar o x. Quem está me atrapalhando? Esse monte de zero aqui. Quanto dá isso aí? Bem, você pode multiplicar por 100 em cima e embaixo, sei lá o jeito que você quer fazer. Mas isso aí você vê que são os mesmos números, né? Só muda a ordem de grandeza. Isso aqui vai dar 100. Vamos ver de que jeito a gente pode pensar. Um jeito mais fácil. Sei lá, multiplica primeiro por 100 em cima e embaixo. Em cima vai virar 17. Embaixo vai virar 0,17. Putz, tem vírgula ainda. Então, multiplica por 100 de novo, aí. Pra tirar essa vírgula daí. Em cima vai virar 1.700. Embaixo vai virar 17. Olha aí. Agora é mais tranquilo de dividir, né? 1.700 por 17 dá 100. Tem 2 zeros a mais. Então é 2 zeros aqui. 100. Achamos que o x é igual a 100 graus Celsius. Viram? É uma regra de 3. Muito cuidado. Eu estou fazendo regra de 3 para variação. Tá? Não quer dizer que as variáveis são proporcionais. Lembre-se, eu só posso fazer regra de 3 para relações proporcionais. O que é proporcional aqui é a variação de uma incógnita para outra. Não é a incógnita em relação a outra. É a variação delas. O que significa isso? Se eu tenho uma variação de temperatura, eu aumento tantos metros. Quando eu variar a temperatura o dobro, eu vou aumentar o dobro de metros. Se eu variar o triplo, eu vou aumentar o triplo de metros. Isso é proporcional. Por isso eu pude usar a regra de 3. Beleza? Quando eu não poderia usar a regra de 3? Para fazer isso aqui, ó. Eu sei que em 0 graus Celsius é 25 metros. Em 3 graus Celsius vai ser quanto? Isso eu não posso fazer a regra de 3. Não funciona. Porque elas não são proporcionais. E por que não são proporcionais? Por causa dessa taxa constante, né? Mais 25.